do 5º ano, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa última aula da sequência. Eu sou a professora Luciana. E os materiais? Estão todos já separados? Vamos conferir aí? Então, olha lá. Caderno, lápis, borracha e apontador. Além desses materiais, nós vamos precisar, lembram-se, do nosso folha sulfite ou daqueles papeizinhos, tá? Que a gente sempre está usando na aula. Pode ser aqueles papeizinhos das aulas anteriores que sobrou, tá bom? Aí precisa da tesoura ou da régua para cortar essa folha. E sempre que aparecer essa imagem aí, é sinal que a informação, você vai fazer o registro. A atividade vai ser registrada no seu caderno, tá bom? Mas antes da gente iniciar a aula, então, vamos anotar essas informações. Data de hoje, língua portuguesa. Registro feito? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Primeira atividade que nós fizemos foi a roleta das personagens, né? Em que nós tínhamos as personagens e o que cada uma fez na história, né? Qual foi o papel de cada uma na história e nós ligamos essas informações. Depois nós fizemos o caça-palavras, em que nós tínhamos que achar 5 palavrinhas sobre o Drácula, né? Que caracterizava ele durante toda a narrativa. Em seguida, nós fizemos o de olho nas palavras. Lembram-se que nós vimos algumas palavras com S ou SS e nós também fizemos algumas descobertas aí. Lembre-se, S inicial tem um som mais forte, 2 S no meio da palavra também tem um som mais forte, porque vai estar entre 2 vogais lá. E quando eu tenho um S sozinho no meio da palavra entre 2 vogais, ele vai ter sempre o som da letra Z. Depois nós fizemos um desafio. Lembram-se em que nós tínhamos a primeira sílaba, né? A primeira parte da palavra, e nós tínhamos que completá-la sempre utilizando o S ou 2 S's, né? Como vocês estão vendo aí no exemplo. Então nós tínhamos lá casa, tesoura, paisagem, pêssego e desenhar. Sempre pensando nessa regrinha de uso da letra S. E, por último, nós ouvimos a leitura da história original. Lembram-se disso? Ok? Que foi muito legal, né? E o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos primeiro relembrar o texto. Então, lembre-se lá dos papeizinhos? Então, você vai pegar os papeizinhos agora, porque nós vamos utilizar. Bom, para nós relembrarmos o texto, a gente vai aqui ver vários trechinhos. Então, cada papelzinho é um trechinho. E eles estão desordenados, estão bagunçados. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar cada trechinho em papel e vai ordenar na sequência em que eles aconteceram. Tudo bem? Então, vamos lembrar comigo quais eram essas passagens? Então, vamos ver o primeiro. Lenora descobriu várias informações sobre vampiros. Segunda informação. Um homem esquisito chegou à casa de Edgar. Próxima. Tia Ágata contou a Lenora uma lenda sobre o Drácula. Drácula foi embora sem se despedir de ninguém. Lenora alertou Edgar sobre o perigo da segunda mordida. Edgar perdeu o sono. Drácula caiu na armadilha de Edgar ao beber um chá de flores. Edgar teve certeza que Drácula era um vampiro. O homem disse que se chamava Drácula e vinha da Transilvânia. E a última informação, Lenora e Cris foram até o sótão e leram o livro Mortos no Nilo.
Então agora vocês têm todas as informações, vai anotar cada uma em um papelzinho e já vai colocar na sequência. Aquelas que você não sabe não tem problema, porque daí você confere comigo junto na correção. Prontinho? Colocou aí na sequência? Lembre-se, se faltou algum, não tem problema, você acompanha agora na nossa conferência. Então vamos lá. Qual foi a primeira informação que aconteceu lá na história que nós lemos? Isso aí! Então a primeira lá, Edgar perdeu o sono. Por que ele perdeu o sono? Porque alguém chegou. Próxima lá, um homem esquisito chegou à casa de Edgar.
porque aconteceu alguma coisa, né, com o meio de transporte dele lá. Depois, o homem disse que se chamava Drácula e vinha da Transilvânia. Até aí tudo bem, é um homem esquisito, que chegou ali por acaso, porque aconteceu alguma coisa. Mas aí a tia Ágata contou a Lenora uma lenda sobre Drácula. Aí a história começou a ficar um pouco estranha. E a Lenora e Cris foram até o sótão e leram o livro Mortes do Nilo. Então ela contou uma história sobre Drácula, elas subiram no sótão para ler mais histórias e acharam esse livro aí. E depois disso, a Lenora descobriu várias informações sobre vampiros, lembra? E quando ela descobriu várias informações sobre vampiros, ela logo mandou para o seu primo lá, né? E com isso, Edgar teve certeza que Drácula era um vampiro. E depois que ele teve certeza que era um vampiro, o que ele fez? Ele ainda não fez nada, ele ainda estava pensando, porque daí a Lenora alertou Edgar sobre o perigo da segunda mordida. Então ainda ele estava pensando o que fazer. Depois disso, Drácula caiu na armadilha de Edgar ao beber um chá de flores. E quem passou as dicas para ele? A prima lá. E por fim, Drácula foi embora sem se despedir de ninguém. Até a mãe dele, lembram do Edgar? Ficou um pouco desconfiada, ficou, né, achando estranho aquilo, né? Foi embora assim do nada, né? Mas que bom que ele foi embora, né? Assim não levou uma mordida de vampiro. Então eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você conferir aí na sua sequência se está igual a nós. Se não tiver, você reorganiza e aí cola certinho. Conferência feita? Então agora que nós já relembramos, né, a história, na sequência em que aconteceram as situações, nós vamos para o por dentro do texto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar algumas ações que foram feitas, né, que aconteceram durante a narrativa. Então leia aí comigo. Uma narrativa desenvolve-se por meio de fatos ou ações que dão origem a outros fatos ou ações. Ou seja, eu tenho uma ação que é uma causa, e dessa causa vai gerar uma outra ação, que é uma consequência. Nós já fizemos umas atividades assim, não fizemos? Então vamos pensar, eu tenho uma ação que é a causa, e essa causa vai gerar uma outra ação, que é uma consequência. Vamos fazer juntos o primeiro exemplo? Então olha aí, então eu tenho uma causa. Então a causa que eu tenho aqui é uma roda da carruagem de Drácula que quebrou. Qual foi a consequência dessa ação? Olha lá, Conde Drácula chegou à casa de Edgar. Então a primeira ação, né, que a roda estragou, gerou uma consequência. O Drácula chegou à casa do Edgar. Certo? Então vamos pensar, sempre quando eu tenho uma causa, uma ação, eu vou ter uma consequência para ela. Isso dentro da narrativa que nós lemos. Então ficou assim a nossa reflexão. Então uma roda da carruagem de Drácula quebrou e Conde Drácula chegou à casa de Edgar. No primeiro caso eu tenho a causa e no segundo a consequência. Então a primeira informação gerou a segunda. Ou seja, a primeira ação gerou uma segunda, certo? Então, sempre a gente pensa entre causa e consequência, ou seja, essa ação gerou essa outra aqui. Tudo bem? Então, vamos refletir um pouquinho mais em outras situações que aconteceram na narrativa. Então, eu quero que você agora pense aí um pouquinho sozinho. Então, eu vou ter a causa e a consequência. Então, veja aí qual é a causa e você vai me dizer qual é a consequência dessa causa. Então, olha lá o primeiro. Encontrar um livro antigo com lendas do Egito. Você vai me dizer agora qual é a consequência desta causa, a consequência desta ação.
Refletiu? Então, a causa é... Elas encontraram um livro antigo. E qual foi a consequência dessa causa? Isso mesmo, elas descobriram o quê? Informações sobre vampiros. Mas quem descobriram? Cris e Lenora. Colocou isso aí? Então, vou dar um tempinho bem rapidinho para você só fazer a conferência. Conferido? Vamos para a próxima? Então acompanha aí comigo. Então agora nós temos outra causa. Qual que é agora? Vejam lá. O senhor Hacker tinha contas a acertar com o Conde Drácula. Então essa é uma ação, é a causa. Qual foi a consequência dessa causa? Então ele tinha contas a acertar com o Drácula. E o que ele fez aí? Qual foi a consequência disso? Então, qual foi a consequência do Sr. Hacker querer, acertar as contas com o Conde Drácula? Olha lá, ele viajou para a Transilvânia. Lembram? Foi bem lá no finalzinho do texto que aconteceu isso. Então, confere aí. Prontinho? Vamos então analisar mais uma situação? Então, olha lá, próxima causa. Edgar queria que o vampiro fosse embora da sua casa. E qual foi a consequência disso? Foi que Edgar fez para que o vampiro fosse embora da sua casa? Olha lá, ele planejou uma armadilha para o Conde Drácula. Essa foi a consequência dessa causa que ele fez. Confere aí.
Vamos para mais uma? Então vamos lá. Causa. Próxima causa que nós vamos analisar. Lenora contou a Edgar que vampiros não gostam de flores, alhos e cruzes. E qual foi a consequência dessa causa? Vamos corrigir? Então, a consequência dessa causa é: Edgar deu flores à mãe, espalhou alho pela casa e trocou potes de chá. Lembram-se dessa cena que nós lemos, né? Imagine como que deve ter sido. Então, confira aí se você colocou essa informação como consequência. Vamos analisar a última? Então, confira aí comigo. Então, a causa de agora é essa aí, ó. O reflexo do Conde Drácula não aparecia no espelho. E aí, qual foi a consequência dessa causa, dessa ação? Tenho certeza que essa aí você se lembrou, né? Foi bem lá no começo da história. Então, qual foi a consequência? Olha lá. Edgar desconfia do visitante que chegou à sua casa. Então, quando ele não viu o reflexo dele do espelho, ele ficou desconfiado. Então, confira aí se você colocou essa informação. Conferido? Muito bem. Então, agora que a gente analisou um pouquinho das causas e consequências, ou seja, uma ação, né, que é uma causa, gerou uma outra ação, que é uma consequência, nós vamos analisar agora um pouquinho de algumas palavras que a gente chama de ações, que com certeza você já estudou muito, né? Então, é por dentro das ações. Então, leia aí comigo esse início aí para a gente conversar um pouquinho, tá? Olha lá. Você já percebeu como os verbos mudam quando falamos e escrevemos sobre o passado, presente e futuro?
A história Uma Armadilha para o Conde Drácula, por já ter acontecido, é contada no tempo passado. Então, veja, todas as vezes que eu tenho ações, aquelas palavrinhas, né, que elas vão indicar, né, em que momento aconteceu cada situação, a gente chama de verbos. E esses verbos, eles são flexionados, eles são, né, moldados, vamos pensar assim, tá, para dar sentido àquele texto. E ele pode acontecer de diferentes maneiras. Ele pode acontecer no passado, ele pode acontecer no presente ou no futuro, que é o tempo do verbo. Ele também pode se modificar em número, sendo no singular ou no plural. E também vai variar um pouquinho aí sobre a pessoa, se é em primeira pessoa, se é em terceira pessoa, e por aí vai, seja no singular, seja no plural. Por exemplo, se eu tenho um verbo falar, então a ação que eu estou tendo neste momento é falar. Então, se eu estou usando neste momento, é o presente. Então, eu falo eu falo. Se fosse no passado, eu falei. E se for no futuro, eu falarei. Então, isso a gente chama de flexão do verbo. E nós percebemos que toda a história que nós lemos aconteceu no passado, porque é uma história que já aconteceu. Tudo bem? Então, nós vamos fazer um pouquinho esse exercício de pensar sobre o verbo, sobre essa flexibilidade do verbo, certo? E essa mudança que acontece quando eu utilizo ele a depender do tempo, ok? Ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, você vai construir aí no seu caderno essa tabelinha que você está vendo aí na tela. Então, essa tabelinha, eu tenho algumas frases, né? Algumas partes até do texto que está ali. E aí, eu já coloquei 3 situações para vocês. Então, a primeira coluna é se fosse no passado. A segunda coluna é se fosse no presente. E a terceira coluna é se fosse no futuro. O que você vai fazer? Você vai completar o que está faltando. Vocês viram que na primeira eu tenho a informação no futuro. A segunda eu tenho a informação no passado. E a terceira no presente. Então, você vai construir essa tabelinha e vai completá-la de acordo com o que ele está pedindo lá. Tudo bem? E lembre-se, eu tenho que mudar esse verbo a depender do tempo que ele vai acontecer. E aí, a gente já volta para conversar um pouquinho mais sobre essas ações. E aí, refletiu? Então vamos corrigir? Então vamos acompanhar aí. Então a primeira lá, eu tenho a informação já no futuro. Subiremos escondidas até o sótão. E se fosse lá no passado? Olha lá como fica. Subirmos escondidas até o sótão.
Mas aqui nós podemos também ter uma outra possibilidade, que é subíamos. Tudo bem? Então, ele permite, assim, duas formas de usar esse passado. Olha lá no presente como fica. Subimos escondidas até o sótão. Então, vocês viram que tanto no passado e presente, o verbo ali, a ação ficou igual, certo? Lembrando que no passado eu tenho mais uma possibilidade. Olha o segundo caso. Ele era muito mau. Isso é no passado. Se fosse no presente, ele é muito mau. E se fosse no futuro? Olha lá, ele será muito mau. Vamos ver o último caso? O último caso eu já tenho no presente. Mamãe recebe uma visita diferente. Vamos pensar se essa informação fosse no passado. Olha lá, mamãe recebeu uma visita diferente. Nesse caso, o verbo também pode ser utilizado de outra maneira. Recebia. Tá bom? Então, ele permite isso. E lá no futuro, mamãe receberá uma visita diferente. Então, vocês viram que no passado vai depender do verbo, eu consigo usar ele de duas maneiras diferentes. Então, eu vou dar um tempinho rapidinho para você conferir aí se você colocou o verbo no tempo correto. Vamos fazer mais uma atividade dessa? Então, olha aí, continuidade. Então, a mesma coisa. A primeira linha eu já tenho no futuro. Você tem que fazer no passado e no presente. A segunda linha eu tenho no passado. Você vai fazer no presente e no futuro. E a terceira eu tenho no presente. Eu vou fazer no passado e vou fazer no futuro. Tempinho aí para você, então, completar essas informações. Vamos corrigir? Então, a primeira linha eu tenho assim: trocarei os potes de chá. O verbo está no futuro, então vamos agora fazer no passado. Então, fica troquei os potes de chá. Aqui também esse passado, esse verbo permite uma outra forma, trocava. Também eu posso colocar lá, trocava os potes de chá, tá bom? Próximo, agora no presente. Troco os potes de chá. Eu troco os potes de chá, que é no presente. Agora, segunda linha lá. Ele também viajou para a Transilvânia.
aqui eu poderia colocar ele também viajava, tudo bem? E lembre-se desse verbo viajar. Como é uma ação, se escreve com J, tudo bem? Como ficaria no presente? Ele também viaja para a Transilvânia. E no futuro, ele também viajará para a Transilvânia. Olha o último caso, está no presente, tenho certeza. Se for no passado, fica tive certeza ou tinha certeza, porque esse verbo permite essas duas formas. E no futuro, terei certeza. Tudo bem? Então, tempinho aí para você fazer essa conferência. Muito bem, agora que nós já verificamos, né, um pouquinho sobre as ações, né, vocês viram como é importante a gente refletir, né, sobre esse tempo do verbo, concordar esse verbo, né, em número, né, se é singular, se é plural, certo? Então é sempre importante a gente refletir sobre isso, principalmente no momento da escrita. Então agora, antes de nós encerrarmos a aula, vamos para o comparando textos. Nós lemos 2 textos, lembram? Uma lenda e o outro que era escrito em carta, certo? O primeiro texto era dos Bogatires e o segundo era sobre o Drácula. Então agora a gente vai fazer comparação entre esses textos, certo? Então a gente vai fazer mais algumas atividades, vou dar um tempinho sempre para você fazer o registro e refletir. Qual é sobre os Bogatires e qual é sobre o Conde Drácula, certo? Então você pensa nas informações e sempre associe a quem se refere. Tudo bem? Então, tempinho aí para você fazer a primeira questão. Muito bem, então qual é o gênero? Carta. Ele é do Bogatires ou do Drácula? Olha lá, é do Drácula. E então a lenda é sobre os Bogatires. Vamos agora para a segunda pergunta. Olha lá, segunda pergunta é personagem principal. Quem é o personagem principal dos Bogatires e quem é o personagem principal do Drácula? Estava fácil, né? Então, olha lá, Bogatires, personagem principal era os Bogatires, apesar dele falar do surgimento dos homens, ele ainda era o personagem principal. E do segundo, apesar de eu ter lá a Lenor e o Edgar trocando cartas, mas o personagem principal era o Drácula. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a próxima pergunta. Qual é o assunto abordado em Bogatires e qual é o assunto abordado do Drácula?
aí, qual é o assunto abordado? O surgimento dos canhotos e a hospedagem do Drácula na casa de Edgar. Tá facinho aí, né? Então, o surgimento dos canhotos é Bogatires. E a hospedagem do Drácula na casa de Edgar é do Conde Drácula. Muito bem. Próxima pergunta. Agora, reflita um pouquinho mais. Qual é a finalidade do texto dos Bogatires e qual é a finalidade do texto do Drácula? Lembrando que quando eu falo em finalidade, quer dizer objetivo. Ele foi escrito para quê? Então, vamos analisar pelo texto que nós lemos, tá? Lembra que ele é uma história recontada, certo? Então, o primeiro, explicar os acontecimentos misteriosos, é Bogatires, que a gente considerou a lenda. E no segundo, comunicação entre as pessoas, que nós consideramos o gênero carta. Lembre-se que foi a primeira atividade que nós fizemos aqui. Então, vamos para mais uma questão aí. Qual foi a armadilha usada pelas personagens? Tanto dos Bogatires quanto do Drácula. Então, a gente teve ali duas armadilhas, espelhos e chá. Então, espelhos, os Bogatires, lembram? Que daí os canhotos caíram lá dentro da caverna. E o chá, que foi o do Drácula que ele tomou, certo? Então, turminha, chegamos ao final de mais uma sequência e a gente se vê por aí.